Ok, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Bem, vamos mais uma aula de Fisiologia, parte 2. Meu nome é Daniel Tauro Júnior, eu sou médico e vamos continuar o vídeo passado falando do processo de contração muscular, ok? Então, hoje iremos falar de termos super interessantes, como é o caso da contração isométrica, isotônica. Vamos falar das diferentes tipos de fibras, entre outros aspectos, ok? Então, começando falando das características da contração do músculo como um todo. Então, como eu disse, existe uma diferença entre a contração isométrica e a contração isotônica. Então, basicamente, qual é a diferença desses dois? Então, nós temos dois termos importantes. O primeiro termo é este, que é o sistema isométrico, nós podemos ver aqui, isométrico. Depois temos o isotônico. Então, o iso significa mesmo, ok? Mesmo, ok? O iso significa mesmo, ok? Mesmo, ok? Yeah. Ok? Basicamente é isso. Então significa que o quê? Quando se trata de um sistema isotônico, basicamente nós temos aqui um músculo que se contrai, por exemplo, em um determinado transdutor de força, sem que ocorra o encurtamento do músculo, ou seja, a parte métrica, ok? A parte métrica tem a ver mais com o encurtamento do músculo. Então, a parte do encurtamento continua a mesma, em outras palavras, né? Então, a parte do encurtamento continua a mesma, por isso que a contração é chamada de isométrica, ok? Enquanto que aqui nós temos uma contração isotônica. Isotônica significa, basicamente, que a contração, que o tônus é o mesmo, ok? Nós temos uma contração e o tônus continua o mesmo. Significa que o quê? Que na contração isotônica nós temos um encurtamento do músculo, mas o tônus, ou seja, a tensão daquele músculo ainda continua o mesmo, ok? Basicamente é isso. A diferença entre isométrico e uma contração isotônica basicamente é essa. Mas existem algumas características que fazem parte da contração isométrica. Deixa eu só ir para aqui. Então, existem algumas características que fazem parte da contração isométrica, existem algumas características que fazem parte da contração isotônica, ok? Então, na contração isotônica, a tensão, como estava a dizer, como o nome já diz, iso, ok? Mesmo. Então, tônus muscular. Então, tônus representa a nossa tensão, ok? A nossa tensão muscular, ok? A nossa tensão muscular, ok? Yeah. Então, significa que na contração isotônica, a tensão muscular é igual. Só que a contração isotônica, ela pode ser dividida em dois tipos. Então, basicamente, nós temos dois tipos de contração isotônica. Então, vou pôr aqui, contração isotônica. Então, contração isotônica, nós temos dois tipos. Temos uma contração isotônica chamada concêntrica, ok? Concêntrica, aqui. E temos uma outra que é chamada de excêntrica. Excêntrica. Ok? Na contração isotônica, como eu disse, a tensão muscular, ou seja, o tônus, continua igual, não há mudança do tônus ou da tensão muscular, mas nós temos o encurtamento, ou seja, nós temos contração. O músculo contrai, ok? Só que na contração isotônica do tipo concêntrica, nós temos o encurtamento do músculo, ok? Temos o encurtamento do músculo. Mas na excêntrica, nós temos o alongamento do músculo, ok? Temos o alongamento do músculo e nós temos como exemplo, na contração isotônica do tipo concêntrica, por exemplo, aqueles indivíduos que levantam halteres. Então, um indivíduo, por exemplo, que levanta um halter ao nível, usando o bíceps, ok? Nós chamamos isso de contração isotônica concêntrica
contração isotônica concêntrica, ok? Já na contração isotônica excêntrica, nós temos como exemplo o mesmo indivíduo quando ele tenta baixar o halter, ok? Lentamente, depois de ele ter levantado, ok? Então, esse baixar o halter lentamente faz parte da contração excêntrica, ok? Basicamente é isso. Depois, nós podemos ver nesta imagem, por exemplo, nós temos aqui a imagem do músculo e este músculo aqui segura um peso, ok? Segura um peso, tem um determinado peso aqui e nós podemos ver que quando ele contrai aqui, nós temos um processo de encurtamento. Aqui tinha um determinado comprimento, aqui, e aqui tem um outro determinado comprimento. E se nós compararmos os comprimentos são diferentes, ou seja, aqui nós temos maior comprimento, ok? Temos maior comprimento e aqui nós temos menor comprimento, ok? Mas a tensão muscular continua igual, ok? E quando ele relaxa, basicamente, o comprimento do músculo aumenta, ok? E nós também podemos ver que quando nós temos o encurtamento do músculo, nós temos o processo de deslocamento aqui, ok? Então, o peso deslocou, ok? Na contração isométrica, sempre, iso significa igual, ok? Iso significa igual. E nós temos métrica. Métrica provém de medir, ou seja, na contração isométrica, a medição, em outras palavras, é igual, ok? Ou seja, não há encurtamento. Podem ver que o comprimento do músculo, aqui na primeira figura, é o mesmo, ok? Não há mudança do comprimento do músculo, ok? Então, a contração só altera a tensão, ou seja, altera o tônus muscular, mas não há deslocamento, ok? Então, nós podemos ver que aqui, na primeira imagem, nós temos uma tensão baixa, enquanto que aqui nós temos uma tensão alta, ok? Basicamente é isto, ok? Tanto aqui nesse músculo, onde não há encurtamento, o músculo aqui está relaxado, enquanto que aqui o músculo também... o músculo aqui está relaxado, aqui o músculo está contraído. Mas vocês podem ver que não há alteração do comprimento. Isso significa que nem sempre o músculo vai encurtar para contrair. Porque muitos estudantes pensam que encurtamento é igual a... Aliás, contração é igual a encurtamento. Não, o músculo pode contrair sem... O músculo pode contrair sim, sem encurtar. Ok? Pode contrair sem encurtar. Isso acontece na contração isométrica. Ok? Basicamente é isso. Já temos como exemplo as pessoas que, por exemplo, seguram um halter imóvel com o braço dobrado. Então, a pessoa não altera o músculo, ele não altera o comprimento do músculo, mas o músculo contrai, ok? Significa que nós não temos encurtamento daquele músculo, mas o músculo ele contrai. Basicamente é isso. E vamos para um outro aspecto, que são os diferentes tipos de fibras. Então, nós temos fibras musculares rápidas e temos aquelas fibras musculares que nós chamamos de lentas. Então, basicamente, essa diferença, por que estou a trazer? Porque é muito importante, primeiro, na parte médica, segundo, para pessoas ou estudantes que no futuro querem seguir a área da ortopedia e traumatologia, podem trabalhar, por exemplo, com atletas e tal. Então é muito importante vocês saberem a diferença entre fibras musculares rápidas e fibras musculares lentas. Não só isso sai muito no teste, cai no teste. Estudantes do Esquitem, estudantes da UEM em Moçambique, estudantes da Unilúrio, Unizambeze, ok? UNAC. Basicamente isso cai no teste. Unilicungo também. Isso sai muito no teste, então vocês devem saber qual é a diferença, não só na própria fisiologia, mas também vão aprender mais tarde na própria patologia, quais são as alterações patológicas de uma fibra muscular rápida e de uma fibra muscular lenta, vão aprender na fisiopatologia. Então, isso é super importante, por isso que vocês devem saber esta diferença. Então, o que acontece é que no ser humano nós temos uma mistura de fibras, ok? E essas fibras podem estar juntas, as fibras rápidas e as fibras lentas, mas tem algumas características entre as fibras rápidas e as fibras lentas. Basicamente, vou começar primeiro com as fibras lentas, ok? Vou começar com as fibras lentas. Fibras lentas.
Ok? Quais são as características das fibras lentas? Primeira coisa, as fibras lentas são chamadas do tipo 1. Ok? São chamadas do tipo 1. Por isso que eu vou dividir aqui assim. Então, vou pôr uma característica lá e vou explicar. Então, depois temos aqui as rápidas. Ok? As rápidas. As rápidas são chamadas do tipo 2. Ok? As rápidas são chamadas do tipo 2. Então, o que acontece é o seguinte. As fibras lentas, elas geralmente possuem uma grande quantidade de mitocôndrias, ok? Grande quantidade de mitocôndrias, ok? Grande quantidade de mitocôndrias. E também é muito vascularizado, ok? Vascularização. Isso é lógico, porque um músculo que tem muita vascularização significa que, basicamente, este músculo precisa de fazer metabolismo oxidativo, ok? Precisa de oxigênio para fazer, para produzir ATP, ok? Então, aqueles ATPs são produzidos na etapa final do metabolismo oxidativo. Eles são importantes nas fibras lentas. Por isso são lentas, ok? Porque vocês sabem que o metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico é diferente. O metabolismo anaeróbico, no final, geralmente produz 2 ATPs. E o metabolismo anaeróbico, ele não precisa de oxigênio para ocorrer o processo de metabolismo, ok? Ou seja, a glicólise anaeróbica, ok? Aquelas 10 etapas da glicólise que no final produz 2 ATPs, não entra em nenhum momento oxigênio, ok? Por isso que é uma fonte rápida de produção de ATP. Enquanto que o metabolismo aeróbico, nesse caso, que é aquela que nós temos o processo da glicólise, que é a parte anaeróbica. Em seguida, nós temos a produção de NAD, de FAD, ok? E esse NAD e FAD entra para o ciclo de Krebs. Vocês sabem muito bem. Então, no ciclo de Krebs, há uma produção também de NAD e FAD, ok? Então, o NAD produzido no processo da glicólise e FAD produzido no processo da glicólise e o NAD produzido no processo do ciclo de Krebs e o FAD produzido no ciclo de Krebs, tudo entra para a cadeia respiratória, ok? Vão para a cadeia respiratória. Então, é na cadeia respiratória que o NAD e o FAD são convertidos em ATP, ok? E o receptor final na cadeia respiratória é o oxigênio, ou seja, o oxigênio é importante para ser o receptor final dos eletrões na cadeia respiratória, como vocês podem recordar na bioquímica, ok? Então significa que o quê? E vocês também sabem muito bem que o NAD produz um determinado número de ATPs, o FAD também produz um número de ATPs, mas no total a quantidade de produção de ATPs no metabolismo aeróbico é muito grande, ok? É super grande, dependendo do livro, podem ser 36 ATPs, ou alguns livros dizem 38 ATPs, antigamente diziam que eram 32 ATPs, então a ciência está evoluindo, né? Basicamente é isso. Então, o metabolismo anaeróbico produz 2 ATPs, o anaeróbico produz 2 ATPs, o aeróbico produz 36 ou 38 ATPs, dependendo do livro. Ok? Basicamente isso. Então, as fibras lentas, por serem lentas, ele tem muita vascularização, porque ele precisa de passar por todo o processo. Precisa de ocorrer a glicólise, depois vai para o ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs vai para a cadeia respiratória e no final nós temos o oxigênio como receptor final. Então a vascularização é importante, porque quem carrega o oxigênio é o sangue, quem carrega o oxigênio é o sangue. Então quem vai trazer o tal receptor final na cadeia respiratória é o sangue. Então tem que ter muitos vasos, esses vasos carregam sangue, ok? Então fibras lentas devem ter vascularização, muita vascularização, está claro? Por que mitocôndrias? Tem que ter mitocôndrias, com certeza, porque o processo a cadeia respiratória, ela acontece onde? Acontece nas mitocôndrias, ok? Acontece nas mitocôndrias. Vocês sabem que a mitocôndria tem basicamente 2 membranas, uma externa e outra interna. Então, nós temos aqui espaço intermembranar e temos a membrana interna. Então, esses 2 espaços são importantes para o processo do processo da cadeia respiratória. Todos aqueles ciclos, né? A primeira proteína, a segunda e tal, os carreadores todos,
eles fazem parte do espaço interno, estão acoplados na membrana interna. Então, o espaço intermembrana e a membrana interna são importantes para isso, ok? Então, está claro que as mitocôndrias e a vascularização são importantes nas fibras lentas, ok? E não só, as fibras lentas são mais resistentes, enquanto que as rápidas são mais rápidas, como o nome já diz. Então, para nós termos fibras lentas que são mais resistentes, nós precisamos de mais ATP, precisamos de ATP a longo prazo, ok? Basicamente é isso. Então, depois, outro aspecto que é super importante é que se as fibras lentas têm maior vascularização, isso significa que as fibras lentas também possuem uma maior quantidade de mioglobina, ok? Mioglobina, por quê? Porque vocês também sabem que a mioglobina é importante para o transporte de oxigênio ao nível do músculo, ok? Tanto quanto a hemoglobina é importante para o transporte de oxigênio no sangue, a mioglobina também é importante para o transporte de oxigênio no músculo. E o que acontece é que, claro, que não vamos comparar a hemoglobina com a mioglobina em termos de potência de transporte, ok? Não podemos comparar, mas a mioglobina também tem essa função. Basicamente isso, ok? O que vai acontecer é que o excesso de mioglobina faz com que o músculo, ok? O excesso de mioglobina e a vascularização, essas duas coisas, é que faz com que esse músculo, as fibras musculares lentas, sejam chamadas de músculo vermelho, ok? Músculo vermelho. Ok? Músculo vermelho. Ou também chamadas de fibras vermelhas, dependendo do livro. Fibras vermelhas. Ok? Basicamente é isso. Depois tem outros aspectos, como é o caso de as fibras lentas, elas são menores, ok? São menores, ok? E também, se são menores, então significa que a inervação também é feita por fibras nervosas menores, ok? Então são inervadas por fibras nervosas menores, ok? Menores. Basicamente é isso. Então, se nós já entendemos as fibras lentas, é fácil para as fibras rápidas. Significa que o quê? As fibras rápidas, elas possuem baixa quantidade de mitocôndrias. Por quê? Porque ele não precisa fazer metabolismo aeróbico, ele não precisa de oxigênio, ok? Não precisa de oxigênio para fazer para produzir ATP, e esse ATP é usado para o processo da contração muscular. Não precisa. Por isso que ele não precisa de muitas mitocôndrias. É o contrário da justificação que eu dei lá nas fibras lentas, ok? Então significa aqui também que tem uma baixa vascularização, ok? Tem uma baixa vascularização. Então é só dar, em vez de eu ser muito repetitivo, né? É só dar a justificação inversa das fibras lentas, ok? Tem uma baixa vascularização, significa que também as fibras lentas possuem uma baixa quantidade de mioglobina. Logo, essas fibras são chamadas de fibras brancas, ok? Ou seja, músculo branco, ok? Chamado de músculo branco, ou também chamadas de fibras brancas. Ok? Fibras brancas. Em seguida, nós temos também, aqui dissemos que as fibras lentas são menores, então aqui as fibras são maiores, ok? E a vascularização, aliás, a inervação é feita por fibras maiores também, ok? E já está. Basicamente é essa a diferença. Em seguida, nós vamos passar agora na definição do que é uma unidade motora, ok? O que é uma unidade motora? É muito importante, porque muitas das vezes isso também sai no teste. O professor gosta muito de perguntar, mas qual é a definição de unidade motora? Ou para você escrever, ou sai mesmo na múltipla escolha, ok? Então, unidade motora,
são todas as fibras musculares. Significa que unidade motora, o significado da unidade motora é que todas as fibras musculares são inervadas por uma só fibra nervosa, ok? Então nós temos um grupo muscular que é inervado por uma fibra nervosa. Então vocês podem ver aqui que nós temos aqui um grupo muscular. Este aqui é um grupo muscular que é inervado por uma fibra nervosa. Está aqui, ok? Uma fibra nervosa, aqui, ok? Basicamente uma fibra nervosa. Então essa fibra nervosa que inerva o músculo, ok? Nós chamamos isso de unidade motora, ok? Chamamos isso de unidade motora. Não sei se vocês perceberam. Então vocês podem ver aqui nesse músculo, acho que eu cometi um pequeno erro aqui. Nós podemos ver nesse músculo que temos duas partes. Temos esta parte aqui, essa parte aqui, ok? Essa parte aqui, que temos esse grupo muscular é inervado por esse nervo, enquanto que esse grupo muscular, esse, é inervado por esse nervo, ok? Então, isso nós temos aqui uma unidade motora e temos aqui uma outra unidade motora, basicamente isso, ok? E aqui nós temos uma visão microscópica da unidade motora, ok? Temos uma visão microscópica da unidade motora. E a ligação, ok, desse raminho aqui do meu axônio com as minhas miofibrilas vai formar o que nós chamamos de junções neuromusculares, ok? Desculpa, miofibrila, fibra muscular, né, nesse caso. Então, com a fibra muscular vai formar o que nós chamamos de junções neuromusculares, ok? Basicamente isso. Depois, nós temos aqui a exemplificação de uma junção neuromuscular, onde nós temos aqui a miofibrila e eu tenho aqui uma parte do meu axônio, Eu quero deixar claro aqui que na junção neuromuscular, também chamada de placa motora, nós não temos uma ligação. Essa imagem aqui parece que está ligada, parece que esse axônio com essa miofibrila estão ligadas, mas na verdade elas não estão ligadas. Elas têm um espaço, talvez esse espaço aqui, mas esse espaço é microscópico, mas aqui não se vê. Então, temos aqui um espaço aqui. Esse espaço aqui que vocês podem ver aqui, esse espaço aqui é muito importante, porque é esse espaço onde nós chamamos de placa motora ou junção neuromuscular. Esse espaço aqui, o espaço entre o meu terminal axonal aqui, ok? Aqui com uma parte da minha miofibrila, ok? Esse espaço eu chamo de placa motora. É aqui onde vai ocorrer algumas coisas, alguns processos que eu vou explicar daqui a pouco, como por exemplo a secreção da acetilcolina. Então a secreção da acetilcolina, essas vesículas aqui são liberadas para esse espaço, ok? Então são liberadas para esse espaço aqui. Depois essas vesículas que são liberadas para aqui, não bem as vesículas, mas o conteúdo da vesícula é liberado para esse espaço e por sua vez esse conteúdo vai se ligando no próprio músculo, na própria miofibrila, uma parte da miofibrila, depois essa ligação faz com que haja um processo de endocitose, tal, ou pode fazer com que haja um processo de abertura do canal. Então depois eu vou explicar. E essas fendas, nós chamamos de fendas subneurais, ok? Fendas subneurais, eu vou explicar mais tarde qual é a importância dessas fendas subneurais. Então a junção neuromuscular ou a placa motora é muito importante, também sai no teste. Então, preste atenção, é super importante, sai no teste. Ok? Basicamente isso. Outra coisa importante é o seguinte. Eu posso ter aqui, por exemplo, um terminal axonal, aqui, assim, ok? Ok, basicamente isso.
Então eu tenho dois neurônios aqui. Tenho este aqui, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então eu tenho aqui o meu dendrito aqui, ok? O dendrito, isto aqui nós chamamos de dendritos, ok? Dendritos, esse aqui é o meu axônio, ok? Este é meu corpo celular, ok? Então vai acontecer aqui, eu posso ter um contacto, uma sinapse entre o meu axônio com o dendrito, ok? Então, só que aqui nós temos um espaço, não é para vocês confundirem, isso é muito importante, não confundam, por favor. Por favor, como dizem os chineses, do ebuchi, não confundam, ok? Esse espaço aqui, nós chamamos isso de fenda sináptica. Fenda sináptica, que é diferente, ok? Desse espaço aqui. Aqui é entre um axônio, ok? Terminal de um axônio com músculo, uma miofibrila, músculo, ok? Miofibrila. Nós chamamos isso de quê? Placa motora. Aqui é neurônio, ok? Ou seja, axônio, dendrito. Nós chamamos de fenda sináptica, ok? Fenda sináptica. Então não confundam, porque o processo basicamente é quase igual, de liberação de certas vesículas, mas o conteúdo não é igual, ok? O conteúdo não é igual. Aqui a liberação de acetilcolina aqui. Acetilcolina, é de explicar mais tarde. Acetilcolina, ok? Não confundam, por favor. Depois, vamos lá, chegamos na secreção da acetilcolina pelos terminais nervosos, ok? Como é que ocorre o processo da secreção e da destruição da acetilcolina, ok? Vamos lá. Ok, então nós podemos ver nessa imagem, por aqui, verde, ok? Nós podemos ver nessa imagem, primeiro, o que acontece? Ocorre síntese, nós temos síntese da acetilcolina. Acho que o vermelho estava melhor. Primeiro nós temos síntese da acetilcolina, ok? Então a acetilcolina é dividida em duas partes. Temos a parte acetil, ok? Então acetilcolina, ok? Temos duas partes, temos a parte acetil e temos a parte colina. Então o que acontece é que acetil provém de acetil, vocês estudaram isso na bioquímica, acetil coenzima A, ok? Então essa parte de coenzima A sai, o acetil vai se ligar com a colina. E a colina, para entrar dentro do terminal axonal, ocorre por um processo que eu também já havia explicado, ok? Que é o processo do tipo cotransporte, ok? Ocorre um processo de cotransporte para aqui. Então, é um tipo de transporte ativo secundário do tipo cotransporte. Então, ele entra com sódio. Então, sódio e colina entram juntos, ok? Quando chega aqui, a colina, ela junta-se com acetil, que vem da acetil coenzima A. Então, a acetil coenzima A separa-se, coenzima A desaparece e a parte de acetil junta-se com a colina que entrou com sódio. Então, fica acetilcolina, que é esse nosso acetilcolina. Em seguida, essa acetilcolina, não é? Ela é... Então, várias acetilcolinas, elas são agrupadas, ok? Elas são agrupadas em vesículas, ok? Então, são colocadas dentro de uma vesícula e são armazenadas nessa vesícula. Então, nós temos aqui o armazenamento da acetilcoenzima de várias moléculas de acetilcolina. Então, qual é o propósito? O propósito é pegar essa acetilcolina e lançar nessa parte aqui que eu expliquei, ok? A ideia é lançar nesse espaço aqui, ok? Nesse espaço aqui, ok? Então, vamos supor que esta aqui é uma vesícula que tem acetilcolina. A ideia é lançar aqui para a acetilcolina fazer coisas na minha placa motora, ou seja, a acetilcolina vai se ligar no coiso, nesta minha miofibrila e vai fazer coisas, ok? Então, basicamente isso. Então, a ideia é essa. Mas como é que eu vou fazer com que esta vesícula, ok, se funda com uma parte, ok? Porque a ideia é pegar esta vesícula aqui
vir se fundir aqui, ok? Pegar esta vesícula aqui, vir se fundir aqui. Mas como é que é de fazer isto aqui? Então é simples, é muito simples. Nós temos essa liberação porque a acetilcolina é um neurotransmissor, ok? Então a liberação da acetilcolina é muito simples, ela ocorre com a liberação de cálcio. Então nós temos um influxo de cálcio para dentro do terminal pós-sináptico através do canal de cálcio que eu já vos expliquei, mas para eu ter esse influxo de cálcio é porque nós temos um potencial de ação nessa membrana. Então nessa membrana nós temos um potencial de ação, esse potencial de ação chega aqui, estimula o canal de cálcio, então o canal de cálcio abre e o cálcio entra. Então nós já temos aqui o cálcio, ok? Então esse cálcio que está aqui dentro, o cálcio que se encontra ao nível do terminal axônico, o que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu trocar para preto, o que ele vai fazer? Esse cálcio aqui, este cálcio. Deixa eu só apagar isto aqui, para não estar muito cansado. Então estamos aqui, né? Estamos aqui, nesse cálcio aqui. Então o que ele vai fazer esse cálcio? Esse cálcio vai se ligar a uma coisa chamada, é uma sinase, ok? Uma sinase dependente de calmodulina, ok? Então nós temos uma enzima chamada sinase, então essa sinase ela é dependente de uma proteína chamada calmodulina, ok? Então essa calmodulina, então vou escrever aqui, calmodulina, ok? E dessa calmodulina tem uma enzima ligada nela, que é uma sinase. Sinase são enzimas que fosforilam, ok? Que fosforilam coisas, ok? Que fosforilam proteínas. Então significa que essa sinase dependente de calmodulina, ela vai fosforilar as proteínas. Uma das proteínas é chamada de sinapsina, ok? Sinapsina. Então essa calmodulina sinase vai fosforilar a sinapsina. Ok? Então vamos supor que esse cálcio ligou-se a uma coisa aqui, vou pôr isto aqui, vamos supor que isto aqui é calmodulina ligada a uma sinase, ok? Ligada a uma sinase, vamos supor que a sinase é esta, ok? O cálcio é que faz com que haja ativação dessa calmodulina. Então a calmodulina ligada à sinase, essa sinase vai fosforilar uma proteína chamada sinapsina, ok? Sinapsina, ok? E a sinapsina funciona como se fosse um ímã, ok? A sinapsina vai fazer com que haja atração dessa vesícula para aqui, para se fundir com a membrana do terminal sináptico, ok? Então ele vai se fundir aqui e vai liberar a minha acetilcolina, ok? Por sua vez, a acetilcolina, ela pode ter várias ações. Primeira ação, ela pode se ligar nela mesma, ok? No próprio axônio pré-sináptico e causar alterações no próprio axônio pré-sináptico, ou ele pode se ligar no meu músculo, ok? Esse é o meu músculo, essa é a minha miofibrila. Então ele vai se ligar no seu receptor, aqui, esse receptor, ok? Esse é o receptor de acetilcolina. Esse receptor pode ser de dois tipos, ok? Depois vocês vão aprender mais tarde. Ele pode ser do tipo muscarínico ou pode ser do tipo nicotínico, ok? Esse é o meu receptor, este. Então a acetilcolina liga-se aqui e vai promover alterações, ok? Então podemos ver aqui nessa imagem que a sinapsina é que vai fazer com que haja fusão, ok? Fusão dessa vesícula para aqui e eu tenho a liberação da minha acetilcolina. Por sua vez, a acetilcolina vai se ligar aqui. Ele se liga aqui, assim. Então, ele geralmente a liberação perto da barra densa. Isso nós chamamos de barra densa. Então, ao lado da barra densa, nós temos a liberação da acetilcolina. A acetilcolina liga-se aqui e vai causar alterações ao nível do meu coice. Então, isso chama-se, não esqueçam, de novo, chama-se placa motora. Nunca esqueçam disso. Por isso que nós temos alguns inibidores, como é o caso, por exemplo, de um veneno de aranhas, por exemplo, que causa a liberação de acetilcolina, nesse caso, ok? Basicamente isso.
Ou temos, por exemplo, a toxina botulínica, não é? Que basicamente inibe a liberação ou seja, bloqueia a liberação de acetilcolina, ok? Basicamente é isso. Agora, como é que ocorre o processo de reabsorção da acetilcolina? Vamos ver agora. Ou o processo de destruição da acetilcolina. Porque essa acetilcolina não pode estar lá para estar a promover a contração muscular todo momento. Não pode. Por quê? Senão a pessoa ia estar contraindo o músculo a toda hora, ou ia provocar tétano, que é a contração muscular constante. Então essa acetilcolina tem que ser liberada, vai no músculo, chega lá, promove o processo de contração, ok? Através da abertura dos canais de sódio e tal, de cálcio e tal, tudo aquilo que eu expliquei lá no vídeo anterior sobre o processo de contração muscular. Mas a acetilcolina, ela tem que ser hidrolisada, ok? Não pode estar lá de forma permanente, ok? Então, como é que ela é feita, a hidrolisação? A hidrolisação é muito simples. Então, nós já temos aqui a minha acetilcolina. Então, a acetilcolina está aqui. Então, o que eu vou fazer é só partir do meio. Aqui, parto do meio aqui. Então, separo acetil da colina, ok? O acetil, ele é convertido, a parte do acetil é convertido em acetato, ok? E o acetato fica aqui, ok? Fica aqui, ok? Enquanto que a colina, ela vai para este lado aqui e faz um novo ciclo. Ok? A colina é recaptada, ok? Para fazer um novo ciclo. Mas quem quebra a acetilcolina pelo meio? Quem quebra? É uma enzima muito famosa. É chamada de deixa eu até escrever porque sai no texto. É chamada de acetilcolinesterase. Esse é o nome da enzima, ok? É a enzima que basicamente quebra, ok? Quebra a acetilcolina, ok? Basicamente isso. Vamos ver, tem mais alguma coisa? Sim, tem. Bem, eu trouxe essa imagem porque eu queria mostrar a sinapsina, ok? Esta aqui é a vesícula que tem a acetilcolina por dentro. Então aqui nós temos acetilcolina, várias moléculas de acetilcolina. Então, ok, essa vesícula, basicamente, a sinapsina, essa proteína, quando ela é ativada, ok? Ativada, ela puxa essa vesícula para baixo, ok? Acho que essa imagem está um pouco assim, mas ele puxa para baixo, ok? Basicamente aqui, então, ele puxa para baixo, para aqui. Então, quando ele puxa, o que acontece é uma fusão dessa vesícula com a membrana, com o terminal axônico, ok? Já a acetilcolina, porque nós vimos aqui um terminal assim, depois nós vimos algo assim, né? Isso nós chamamos de placa motora. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quando a acetilcolina é liberada, ela vai se ligar aos canais de sódio. Então, existe um canal de sódio aqui, ele liga-se aqui no canal de sódio. Esse canal de sódio é chamado de... Esse canal de sódio é chamado de canal de sódio dependente de acetilcolina, ok? Nós já vimos canal dependente de voltagem, ok? Canais de vazamentos de sódio. Hoje estamos a ver um outro canal, que é chamado de canal dependente de acetilcolina. Significa que esse canal, ele só abre quando a acetilcolina se liga aqui, ok? Essa acetilcolina, então quando ele se liga ao canal, o canal abre e nós temos um influxo de sódio, ok? Basicamente é isso. Não só abre o canal de sódio, mas também abre outros canais, como é o caso do canal de cálcio, como eu já havia dito. Então este aqui é o resumo, né? Então, o potencial de ação muscular é igual ao potencial
de ação nervoso, exceto por algumas diferenças quantitativas. Por exemplo, o potencial de repouso de membrana no músculo é cerca de menos 80 a menos 90 milivolts, como eu já havia explicado no vídeo anterior, e também acontece isso nas grandes fibras nervosas mielínicas, enquanto que as menores geralmente rondam em torno de menos 70 milivolts, ok? E a duração do potencial de ação geralmente é de 1 a 5 milissegundos no músculo esquelético, ok? Que é muito mais prolongado, cerca de 5 vezes mais prolongado que nos grandes nervos mielinizados, ok? Ou seja, nervos de grandes calibres, e a velocidade de condução é cerca de 3 a 5 metros por segundo, que é basicamente 1/13 da velocidade da condução nas grandes fibras nervosas mielinizadas, ou seja, é lento, ok? Porque nas fibras nervosas grandes, mielinizadas, é muito mais rápido, super rápido. Okay? Às vezes chegam a 70 metros por segundo, 90 metros por segundo. Alguns chegam até 120 metros por segundo. Okay? Então, significa que as fibras calibrosas, ou seja, aquelas mielínicas, companhia de mielina, são muito mais velozes. Okay? Existem uns neurônios que nós encontramos ao nível do sistema nervoso central, chamados neurônios de Betz. Aqui são neurônios são super, mas super velozes. Okay? Porque são fibras calibrosas, tem lá a bainha de mielina e tal, então nós temos lá um processo de... é super veloz, ok? Depois, o potencial de ação, porque nós temos um outro termo que nós chamamos de túbulos T, ou túbulos transversos. Então, os túbulos transversos, nós podemos ver aqui, esse aqui é uma miofibrila, nós temos várias miofibrilas, e essas miofibrilas juntas, elas são empacotadas, posso dizer assim, por alguns tubos, que nós chamamos de tubos T, porque tem forma de T, então ele forma um T assim, ok? Forma um T, ok? Forma um T. Então, o que acontece é que, basicamente, o potencial de ação, para ele se distribuir para o meio das fibras musculares, eles dependem desses túbulos T, porque esses túbulos T, o potencial de ação, ele percorre através dos túbulos T, como mostra nessa imagem. Deixa eu só trocar de aqui. Então, ele percorre aqui, percorre. Quando chega aqui, percorre dessa forma assim, percorre potencial de ação, chega aqui, percorre, assim, chega aqui, percorre. Então, ele infiltra até dentro das fibras musculares. E isso tudo aqui, essa explicação toda, eu já dei lá no vídeo anterior, ok? Então, os túbulos T são muito, mas muito importantes. E sai no teste também, ok? E terminamos por aqui. Muito obrigado. Bom dia, boa noite, boa tarde.